meus irmãos. Uma boa noite a todos e todos são muito bem-vindos à Casa Espírita Nosso Lar nessa noite, onde as portas se abrem, a espiritualidade está aí e viemos aprender o cristianismo redivivo, tendo novamente essa oportunidade de nos colocar como cristãos, como partícipes dessa doutrina de amor e caridade, que há mais de 2000 anos Jesus veio e nós não seguimos, o matamos, o rejeitamos. Mas ele disse que ele já sabia e disse que iria mandar um outro Consolador. E novamente o cristianismo se faz presente aí na Terra. E a doutrina espírita tem esse papel primordial de trazer para todos nós o Evangelho de Jesus. Então a hora é o momento, a hora está nos chamando. Possamos nós, nesse momento, agradecer a Deus pelo dia, por essa oportunidade bendita. E vamos nós aproveitar esse momento, ouvindo a palavra da nossa irmã, mãe, a Dona Carlota, que vai trazer a palavra para nós hoje, que possamos estar aí com a nossa atenção, para que possamos absorver tudo aquilo que ela vai passar para cada um de nós. Na primeira parte temos a palestra, e logo após a palestra vem os passes, essa troca de energia, essa transfusão de energia. Então que os irmãos já estão aí, são bem-vindos, e numa prece humilde, vamos congregar com essa espiritualidade que se faz presente. E com eles, rogar a Deus para que abençoe esse nosso momento, essa nossa reunião dessa noite. Jesus é o meu pão de luz, o mais sublime alimento, e é nele que encontro o sustento que me faz tão leve a cruz. Jesus é meu pão da vida, celestial substância, que transforma toda ânsia numa paz enternecida. Jesus é meu pão celeste, sol gentil da caridade, que suavemente invade o meu coração fiel. Jesus é o meu divino maná, que a minha alma acalenta. Quem de Jesus se alimenta, só por Jesus viverá. O mundo às vezes seduz com faiscante farelo, mas para meu grande anelo só existe um pão, que é Jesus. Espero um dia assim bradar do último aclive: já não sou mais eu quem vive, é Jesus quem vive em mim. Que a paz seja com todos, e convidamos nossa companheira, a mamãe querida. O microfone é seu. Eu vou tirar, eu preciso tirar. Eu não lembro, eu vou tirar, eu gostei. Pronto. Muito bem. Muito bem. As minhas irmãs, os meus irmãos, que a paz de Deus, Pai de toda bondade e misericórdia, e de nosso Senhor Jesus Cristo, que esteja em nosso meio, nesse clima de amor, de paz, de tranquilidade. Que Jesus nos abençoe a todos. Como Rosen disse, sejam todos muito bem-vindos. E depois dessa prece abençoada, maravilhosa, nós vamos falar um pouquinho, meus irmãos. Eu quero falar um pouquinho das cartas belíssimas de Paulo de Tarso. São cartas maravilhosas, que no decorrer nós vamos saber por quê dessa beleza que essas cartas trazem.
porque foi Jesus, é a palavra de Jesus que está naquelas cartas. Então, foi muitas cartas que se perderam. Eu não sei, me falei a memória agora, só salvaram 12 ou 14. Não sei, mas muitas cartas que ele escreveu se perdeu no tempo, mas de uma beleza maravilhosa. Então, eu queria falar um pouquinho do capítulo 12, da primeira carta aos Coríntios, de Paulo. A primeira carta aos Coríntios, não é Coríntios, é Coríntios, aos Coríntios. Quando fala Coríntios, eu entendo, os Coríntios. E essa carta eu falo um pouquinho do capítulo 12 e um pouquinho do 13. O 13 está aqui no Evangelho, esse capítulo 13, e Kardec, que gostou tanto dessa palavra do nosso irmão, que ele coloca no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Então, um pouquinho do 13 e um pouquinho do 12. Então, meus irmãos, Paulo começa a carta assim: irmãos, acerca das manifestações espirituais, eu quero falar, para que não sejam ignorantes, quer dizer, que não sejam sem compreensão. Ele fala, vós foram levados aos ídolos mudos. Vós foste levados aos ídolos mudos, mas Deus é vivo. Não existe um Deus. E Ele interage tão bem com cada um de nós, Ele interage tanto que nós nem percebemos essa interação de Deus para cada um de nós. Ele fala que Deus está tão presente na nossa vida, tão presente, e nós não percebemos nada. Ele está no ar que respiramos. Ele fala que nós aspiramos e soltamos. E assim vivemos. E assim nós vivemos, todos nós. A obra da criação está aí. Bastaria que Deus afastasse um pouquinho, mas muito pouco, pouquinho que fosse, toda a obra da criação acabaria. Acabaria tudo. A natureza, os animais, os homens, tudo pereceria. Bastaria que ele afastasse um pouquinho. Ele fala que Deus é o primeiro alimento, é o leite de peito para cada um de nós. Porque o leite de peito, a gente entende, porque muitas crianças, se não tiverem esse alimento nos primeiros meses de vida, a criança não aguenta, muitas crianças precisam. Se a mãe não tem, ela corre e vai pedir a alguém que tenha, e é que amamenta aquela criança, que ela precisa nos primeiros dias deste leite, deste alimento. E Paulo fala que Deus é um alimento, o primeiro alimento. Então, meus irmãos, Paulo, todo mundo conhece a história dele. Quando ele era o orgulhoso doutor da lei. Então, lá, seu nome era Saulo de Tarso. Todo mundo conhece a história dele, a conversão dele, né? Mas eu vou só para lembrar dessa conversão que ele teve para continuar dali. Saulo de Tarso era um perseguidor dos cristãos, doutor da lei, firme, rígido, forte, orgulhoso. Ele não aceitava outra coisa que não fosse a lei de Moisés. Para ele só existia essa lei. E ele perseguia, e ele até matava quando a pessoa não queria se transformar. Então, Paulo, quando Saulo de Tarso, ele foi para a cidade de Damasco. Ele foi para prender, perseguir. Onde ele disse falar que tinha um cristão pregando e tudo, ele desorientava. Ele ia atrás e pegava, prendia e matava mesmo. Então ele foi para a cidade de Damasco com a escolta dele, foram a cavalo, para a escolta de guardas, para pegar Ananias, prender Ananias. Ele sabia que Ananias fazia uma pregação muito importante. Então, quando chegou na entrada da cidade, ele viu uma luz muito forte. Os guardas não, só ele. E ele ouviu uma voz. Os guardas viram só quando ele caiu do animal,
caiu e falava, e ficava falando, e eles não entendiam nem o que ele falava. Mas Paulo ouviu a voz que dizia, meio aquela claridade imensa, que ele ficou cego, a voz dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Então, ele pegou e falou, Senhor, o que queres que eu faça? Quando eles levantaram aquele homem do chão, aquele orgulhoso doutor da lei, ele já não era mais o doutor da lei. Então eles levaram ele para uma capeira, um hotelzinho, né, baratinho, lá na cidade. E Jesus foi até Ananias, na inspiração, inspirou Ananias, falou no ouvido de Ananias, vai até onde está Paulo, Saulo de Tarso, e tira aquelas escamas da vista dele, cura ele. Aí Ananias, coitadinho dele, falou, mas se eu for lá, ele vai matar a gente, se ele ficar bom, ele vai nos matar. E Jesus falou, vai e cura o nosso irmão. E ele foi, tirou as escamas, nunca tanta escama que tinha na vista dele, e ele voltou a enxergar. O Saulo de Tarso, mas ele já mudou o nome. Ele voltou para casa, mas já não era a mesma pessoa, já não era aquele orgulhoso doutor da lei, tanto que a família dele, que era grande como ele, orgulhosa, mandou ele embora, expulsou ele de casa. Ele não podia ficar lá mais não, ele havia mudado muito. Então ele foi para a Casa do Caminho. A Casa do Caminho foi quando Jesus partiu para o mundo espiritual. Os discípulos arrumaram aquela Casa do Caminho para ajudar os necessitados. Então é lá que eles trabalhavam na casa. E Paulo foi para lá. Mas ele, o jeito dele, ele não combinava muito com Pedro e com Lucas. Ele não ajeitava muito com eles. Ele queria que eles fossem do jeito dele. Ele esqueceu que Lucas e que Pedro conviveram com o mestre dos mestres. Eles conviveram com amor, né? Eles conviveram com aquela pessoa que desceu do evangelho vivo, que desceu do céu e veio aqui para a terra. Então, ele não ajeitou com aquele jeito, porque eles eram mansos demais e tudo. Ele saiu de lá e foi para os gentios, foi para viver com os gentios. E os gentios, quando Jesus pediu aos discípulos, quando ele estava aqui na terra ainda, ele pediu aos gentios, ele falou para os apóstolos que saíssem a pregar, fossem para todas as cidades, mostrassem às pessoas, falassem para as pessoas, o reino de Deus está próximo. Mas ele falou, não vão aos gentios, porque ele sabia que os gentios, os apóstolos estavam muito novinhos ainda, muito verdes, para pregar ali no meio deles, que eles não aceitavam. Aí então, Paulo de Tarso foi para os gentios, porque era a força que ele gostava dessa parte, e foi para lá, ficou lá. Por isso que até hoje ele é conhecido como o apóstolo dos gentios, o apóstolo da gentilidade, por causa disso, que ele foi viver lá, foi pregar lá no meio deles. E dali ele saiu para todas as cidades. E ele fala que toda cidade que ele ia, ele erguia uma igreja. Só que essa igreja de Paulo, a gente sabe, essa igreja é uma casa espírita. Porque naquela época não tinha, Paulo fala de manifestações, de dons, de carismas, de ministérios na casa dele. Mas porque não tinha mediunidade, não tinha espiritismo, nem não tinha casa espírita nessa época, porque isso tudo foi com Kardec no século XIX. Foi Kardec que deu esses nomes, espiritismo, a mediunidade, os médiuns, né? Então, Paulo saiu para o mundo. E em cada cidade que ele ia, ele via uma igreja, como dizia ele, uma casa espírita. Ele ia para aquela cidade, uma família chamava ele para ir para a casa deles, e lá ele hospedava, e ali era criada essa igreja, como dizer ele. E muita gente frequentava, nós mesmos temos notícia, né? Nós conhecemos uma, aqui em Dores mesmo, da nossa irmã Maria Rosa de Lima, que é nossa patrona hoje, aqui dessa casa. Ela é que criou, na casa dela, humildezinha, pequenininha, muitas pessoas iam para lá, né? Ela criou
a doutrina espírita ali, ela começou lá. E depois, quando ela partiu para o mundo espiritual, a Francisca pegou a missão da nossa irmã Maria Rosa e continuou até conseguir construir essa casa abençoada que nós estamos hoje. Então, Paulo ia, cada cidade que ele ia, ele erguia uma igreja, quer dizer, uma casa espírita. Ainda não tinha esse nome, mas a gente sabe que é assim, como ele explicava. Então, toda cidade ele chegava e estava ali. Só que Caça-Pelé já viajava a pé naquela época. Viajava a pé. Não tinha, era de maior dificuldade. E também, às vezes, de barco. Assim ele chegou na cidade de Corinto. De cidade em cidade, ele erguendo a igreja, ele chegou na cidade de Corinto. Corinto era uma cidade que tanto do Ocidente e do Oriente, toda pessoa tinha que passar lá. Era uma cidade cosmopolita. Era uma cidade que era parada obrigatória de muitos. Eram muitos irmãos de Roma que iam para lá. Então a cidade era de um povo intelectual muito adiantado, mas moralmente uma miséria moral. Uma miséria moral. Eram aquelas pessoas daquele lugar. E Paulo, né, aquela devassidão, né? Ele foi falar para as pessoas, foi para a praça pública. Ele não olhava ele não via, ele muito barbudo, uma roupa muito surrada, o corpo todo cheio de cicatrizes, de pedrada, de chicotada, que ele ganhava em Roma, porque ele pregava na praça pública, eles apedrejavam, chicoteavam e prendiam Paulo. Paulo saía da cadeia e no mesmo dia já estava lá na praça pregando, falando sobre Cristo. Eles tornavam a apedrejar e prender de novo. E Paulo, assim, ele chegou lá em Corinto. Então, mas ele ia pregar na praça pública, ele ia pregar para aquele povo. Como ele sabia, não ia ser fácil, ia ser muito difícil, porque aquele povo muito atrasado, cheio de orgias, de vícios, falar para uma pessoa que vive para o mundo, uma pessoa mundana, né? Falar para uma pessoa que só pensa em riqueza e tudo, ele ia falar do Cristo, ele ia falar da vida espiritual, que ele sabia e conhecia muito bem, ele ia falar da reencarnação, ele sabia que ia ser muito difícil, mas ele falou dos pântanos, onde nascem lírios mais belos, era aí que ele ia falar. Ele começou a falar, foi tanta zombaria, tanto deboche, as pessoas falaram para ele, nós nunca vimos, foi a primeira vez que vimos um mendigo pregar uma palavra, é a primeira vez que o mendigo veio. Mas ele não postava não, ele continuava pregando. E ali ele ergueu a igreja, a sua igreja. Essa casa, a casa para mostrar Jesus. Pegou ele falou, se ele mostrasse Jesus para aquele povo, porque vai indo, a vida do mundo vai indo, a pessoa cansa também. Ele sabia que onde tem muito remorso, onde tem muito erro, depois vinham os remorsos. Ele sabia que eles iam procurar alguma coisa melhor. E a igreja estaria ali e ele falaria sobre Cristo. Mas aí ele ergueu a sua igreja, mas começou muita carta, muito pedido de todo lado. As pessoas pedindo auxílio para ele, pedindo que ele precisava de voltar para ajudar aqui, ajudar ali. E ele estava cansado. Ele já não estava aguentando muito mais não, né? Então uma noite ele chorando tanto, mas chorou tanto, quando ele viu Jesus, chegou perto dele. Aí Jesus falou para ele, Paulo, escreva cartas, não precisa da sua presença. Escreva as suas cartas e mande para cada um dos irmãos que está pedindo ajuda, que está pedindo auxílio, e eles receberão. Aí eu lembrei, eu recordei que nós passamos quando aqui precisou de fechar. Aquele que nos deu muita força, então os irmãos, né, continuaram unidos, de cabeça erguida, né, todo mundo firme, porque a tecnologia, aquilo nos ajudou muito, as palestras, as preces,
aquilo tudo, gente, as mensagens, gente, aquilo ajudou tanto a cada um de nós, né, durante 2 anos, né, a casa fechada, mas aquilo está nos sustentando a todos nós, que estamos afastados, mas unidos em pensamento. Assim Jesus falou para Paulo, não precisa da sua presença, escreve cartas, escreve para ele, eu vou te mandar Estevão, para que possa vir. Estevão vai trazer a minha palavra, e a minha palavra chegará até vós. Né? Do Estevão ia passar para ele aquela influência boa das cartas. E Paulo, então, esperou. E quando veio Estevão, meus irmãos devem saber, conhecer a história de Estevão, mas é uma coisa maravilhosa, né? Ali estava ali, diante do algoz, estava a vítima, né? A gente vê a força do perdão, a força do amor. No passado, naquela vida mesmo, quando Saulo de Tarso era aquele orgulhoso doutor da lei, ele não podia ouvir falar que alguém estava escrevendo que ele desorientava. Ele soube de um rapaz, magrinho, miúdo, pálido, mas que falava como ninguém sobre Cristo, que discorria sobre Cristo maravilhosamente. Era Estevão. Então ele foi à procura de Estevão, mas já com a ideia de prender. Quando ele chega, que vê a pregação de Estevão, ele balançou. Ele balançou. Ele viu o perigo que era para o judaísmo dominante que era, porque ele viu as palavras de Estevão, ele tremeu, porque ele viu a beleza, mas só que ele não podia aceitar. O orgulho dele era bem maior. Ele viu que ali era a força da lei, ele era a força da lei, que condena, que aponta o erro, que acaba com o necessitado, afasta o necessitado. E já Estevão não, era o Evangelho. O Evangelho era o amor, era buscando a pessoa para ele, buscando a pessoa para perto dele. Ele ficou com muito medo, mas o orgulho falou mais alto. Ele começou a atacar o Estevão. Começou a atacar, e os dois entraram, ele debatendo com o Estevão. Eu não vou falar do debate, não, é só para vocês terem vontade, o livro está ali, na estante, não é? Paulo e Estevão, leia essa maravilha, gente. Ali está o debate dos dois. Eu vou só falar o que o Estevão falou para ele, um pedacinho só, do que Estevão respondeu ao Saulo de Tarso. Então, ele debatendo com o Estevão, aí esse livro é do Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, é o Paulo e Estevão. É uma riqueza de ensinamento esse livro. Então, Estevão só falou para Saulo de Tarso assim, se eu falei alguma coisa que eu te ofendi, me perdoa, meu irmão. Me perdoa, porque a minha intenção não é essa. Eu falo da pobreza que eu ainda trago, das minhas imperfeições. Agora vê, mostrando aquela humildade, eu falo das minhas imperfeições que eu ainda carrego, sabe? E Estevão falando para ele, e Paulo com aquela grandeza. Aí que Paulo revoltou mais ainda. Ele revoltou, porque ele viu o perigo, que era a lei contra o Evangelho. Então ele foi e pegou, mandou apedrejar Estevão em praça pública e convidou a noiva. Até a nossa irmã Cristiane falou para nós aqui um dia numa palestra, ela falou que assim, de primeiro, o noivo, ou o namorado, ou o marido, falava, querida, vamos assistir hoje um programa maravilhoso que vai ter. Vai colocar uma pessoa no poste, vão acender o fogo, vão queimar aquela pessoa, outras vão ser atiradas aos leões, outros vão ser apedrejados em padre. Que programa horroroso, Deus nos livre. É que programa é mais triste, mas ele convidava mesmo para ir. E Saulo de Tarso
levou a Abigail. Só que ele não sabia que a Abigail era irmã de Estevão. E a irmã, quando viu o irmão, ela se conheceu de sendo apedrejado, ela correu para ele, mas ele já estava morrendo, ela já estava agonizando. Ele só falou para ela, não se afaste dele, continua com ele, continua com o Saulo de Tarso, porque com essa força e ele luta para defender a Moisés, já pensou quando ele conhecer Jesus? Já pensou quando ele conhecer Jesus? E morreu, e desencarnou o coitado de Estevão. Aí a nossa irmã, né, desesperada, mas mesmo assim ela continuou com ele, mas no instantinho ele transformou, eu falei que ele transformou em Paulo, eles já não se viram mais, né? Mas ele gostava dela demais. Mas então, nessa hora que Jesus trouxe o Estevão, por isso que eu falei que era a vítima e o algoz, né? Eles se encontravam junto a junto. E quem ia ajudar Paulo a escrever as cartas era Estevão. Jesus transmitia para Estevão transmitia para Paulo. Por isso que elas é de uma beleza, é uma coisa muito linda demais, as cartas. Quem me dera que eu soubesse falar dessas cartas, como elas vêm, sabe? Discorrer delas como... Eu tenho certeza que um dia, né, daqui a uns 10 encarnações, ou 20 ou 30, se Deus quiser, quando eu vou discorrer para vocês essa beleza dessas cartas, vocês mesmos vão falar delas, se Deus quiser. Porque eu fico doido que cada um, irmão, que venha de fora, os daqui mesmo falem um pouquinho, porque elas é lindo demais. Aí então, Paulo, ele escrevendo as cartas, né? Os dois continuaram escrevendo, e foi acalmando as pessoas que estavam precisando de ajuda, né? Depois precisava daquela ajuda que estava chegando para eles durante essas cartas. Então, Paulo agora, ele falando sobre os carismas, os ministérios, os médios, a mediunidade, ainda não tinha, ainda ele não sabia. Ele falava, há muitos dons, muitos dons. Há uma diversidade de dons que existe, mas para o que for útil, para o que for útil, me pergunte qual deles é o melhor. Ele falou, eu vou responder, é o amor. Aquele que faz, que segue o seu dom, é o amor. Então, no Evangelho tem, já o capítulo 13, que Kardec colocou ali, ainda que eu falar a linguagem dos homens e a linguagem dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, Paulo fala, se não tiver amor. Aí no Evangelho é caridade. Se eu não tiver amor, eu vou ser como um bronze que soa, um sino que tine. Quer dizer que eu vou fazer barulho, não vai dar em nada, né? Não tem conteúdo, né? Eu vou fazer barulho. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, né? Que a dos homens, se eu soubesse, ainda que ele fala, se ele soubesse discorrer, falasse todas as línguas, todas, e discorresse sobre elas perfeitamente, com toda maravilha, mas se não tivesse a caridade, ele só ia fazer barulho, né? Era o bronze que ia soar, o sino que ia estilir, não ia ter conteúdo. Ainda que eu tivesse o dom de profecias, as profecias, Paulo fala, as profecias não eram para ser cumpridas. Aquela que Isaías deu sobre Jesus, ele ia vir, nascendo numa manjedoura no meio dos animais, manjedoura de capim, não ia ter nenhum teto para ele. Aí ele ia morrer numa cruz, ia ser preso, ia ser condenado, ia ser castigado, morrer pregado numa cruz, e que os guardas ainda iam jogando com as suas vestes, mas aquilo não era para ser cumprida. Diz Haroldo Dutra que as profecias não é para ser cumprida, não. É um alerta que os profetas davam. Os profetas eram médios, né? São médios.
Eles davam fazia aquela profecia, mas que as pessoas estudassem. Se os judeus estudassem aquelas profecias de Isaías, não tinha acontecido com Jesus o que aconteceu. Porque ele não veio para isso. Ele não precisava, ele não tinha dívida nenhuma. Nós viemos com uma carga de dívida para nós, para alixar, para saudar, né, os nossos companheiros. E Jesus não tinha dívida nenhuma. Então, as profecias, como Haroldo Dutra diz, é para ser estudada e evitada. As profecias de guerra, né? Haverá guerras, haverá isso, aquilo, é para ser evitado. Né? Se as pessoas estudassem, para evitar aquilo, não querer aquilo, né? E lutar para fazer diferente, aí o mundo ia ser bem melhor, ia ser bem melhor. Ainda que eu tivesse o dom das profecias, que penetrasse todos os mistérios que existem entre o céu e a terra, né? Que eu soubesse toda a ciência possível, toda, que eu conhecesse toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé possível, a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver amor, isso de nada me adianta. Nada me adianta. Quer dizer que, como a ciência, né, que tivesse o dom da ciência, de tudo, e tudo é maravilhoso, mas não ia adiantar, né, para ninguém. Ele ainda fala, e ainda que eu pegasse todos os meus bens e desse para repartisse para sustentar a pobreza, e daria tudo, distribuir aos pobres, entregaria meu corpo para ser queimado, mostrando desapego, né? Desapego até com o corpo, que nós temos tanto, né? Desapegar com tudo. Se eu não tiver caridade, se eu não tiver amor, isso de nada me adianta. Nada sou, nada sou, né? Porque a caridade, ela é benfazeja. A caridade, ela não suspeita mal. A caridade, ela é benigna. A caridade, ela é a mãe de todas, a mãe de toda, filha do amor e mãe de todas as virtudes, né? A caridade tudo sofre, a caridade tudo tolera, a caridade tudo aceita, porque ela é o amor que Jesus emana para a terra, o amor que ele ensinou que nós temos tanta dificuldade de autorizar, porque ele fala das duas caridades. Tem no Evangelho a caridade material e a caridade moral. A caridade material é mais fácil. A gente dá um quilinho de mantimento, a gente dá uma roupinha que já está usada, a gente daí já fica satisfeita, já deu. Mas e a moral? Que a gente tem que doar de si, né? Aquilo, a moral tem que ser dada de si. Aquilo que eu vou dar de mim mesmo. Aí que fica difícil. Aí que fica difícil da gente praticar essa caridade que Paulo fala para nós nessa noite, né? Do seu Evangelho, do seu Evangelho de luz. E só um pedacinho aqui, meus irmãos. Aqui. Paulo só deu essas duas mensagens que está aqui, que Kardec pegou de Paulo, só esse espírito, mas nenhum, que todos têm mais espírito que dão a mensagem que traz as instruções do espírito. Mas aqui no Fora da Caridade, não há salvação, só Paulo que trouxe dessa da necessidade da caridade, e uma outra também, que ele dá aqui mais na frente. Ele fala que
E agora, das 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade. A melhor delas, a maior, a excelente é a caridade. Isso que ele fala dos dons da mediunidade. Se perguntar para ele qual dom da mediunidade é o melhor, qual que é o mais necessário, ele falou, eu vou falar aquele que é dado com amor. Dá com amor, dá com caridade, luta pelo seu dom, trabalhe com ele, né? Trabalhe para o que for útil, para o que for bom, né? Espalhe sobre a terra esse que Jesus mandou para nós, né? E isso, a mediunidade, ela é uma força imensa, né? A gente vê o Chico Xavier, se a gente tivesse aquele irmão, como que ele conhecia tanto o mundo aqui da terra, como do mundo espiritual. Ele trazia essas cartas consoladoras, quantas mães que ele consolou. Ele conhecia perfeitamente o mundo espiritual, conhecia os espíritos sofredores, ele conhecia os espíritos felizes, ele conhecia os espíritos que ainda estavam em processo de melhoramento, né? Ele, Chico, conhecia a todos. Então ele fala, se a gente, quando a gente trabalhar com a mediunidade nesse ponto, e trazer ela para esse patamar, porque ele eleva a mediunidade a um patamar tão alto, gente, porque é para o amor, como ele fala, para o amor e para o bem, desinteressado, né, sem interesse algum, né, material, não se pode ter interesse material, sendo praticada, né, despretensiosamente, trabalhada nela, sem querer nada da terra, nada da terra. Então, meus irmãos, era isso que eu queria passar para os meus irmãos. Eu espero um dia que eu consiga trazer para os irmãos uma das cartas, porque muitas, né? É muitas cartas que eu consiga, mas mostrar o que elas é mesmo, trazer o que elas é, porque ainda não tenho condição. Eu tenho boa vontade, mas não tenho, mas eu gosto delas. Eu mesmo não sabia por que eu gostava tanto dessas cartas dele, sabe? Tirada do Novo Testamento, mas ele mesmo, ele falasse, Jesus falando que era ele que ia transmitir para Estevão, para que Estevão transmitisse para o Paulo, aí que eu falei, gente, é por isso que elas têm essa beleza imensa, né? E que precisa ser destampada. Alguém que tem essa capacidade, porque, como ele disse, ainda que eu tivesse toda a capacidade, e ainda é difícil, né? Ainda preciso de muito amor, muito amor. Então, meus irmãos, é isso que eu queria passar para os irmãos. Peça a Jesus, na sua bondade infinita, abençoe a cada um. Que aquilo que os irmãos vieram buscar, que eles há de levar para dentro dos seus lares, levando essa paz, essas boas energias, esses fluidos abençoados que correm canto a canto, possa levar para quem está dentro do seu lar, repartindo com cada um, porque a gente sabe que aqui ninguém entra e sai órfão. Quando nós chegamos vazios, nós chegamos assim desanimadinhos, mas saímos com o nosso saquinho bem cheinho de tudo de bom que a gente recolhe aqui dentro dessa casa, através desses benfeitores abençoados. Eu agradeço muito a Deus, agradeço muito a Jesus, a essa espiritualidade, a esses benfeitores, Maria Rosa de Lima, Francisco, a todos os trabalhadores da casa que já passaram para a verdadeira vida. Que eles recebam essa vibração. E Jesus abençoe também todos os trabalhadores encarnados da casa. Cada um anjo guardião, cada um amigo espiritual de cada um dos meus irmãos, os trabalhadores da casa. E que a paz de Deus que permaneça no coração de cada um dos meus irmãos, hoje e sempre. Agradeço os irmãos pela paciência e que Jesus é que pague e que abençoe todos os meus irmãos. Graças a Deus.